Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos começar a nossa live agora. Estamos há 12 minutos aqui atrasados, mas tudo bem. Vamos lá. Quero cumprimentar quem já entrou aqui. O Douglas está sempre com a gente. Muito obrigada, querido, pela presença. Pessoal, vocês estão me escutando direitinho? Estão escutando? Fala pra mim aí. Felipe, Vitor, Marcos, Cláudio. Oiê, tudo bem? Digam pra mim, vocês estão escutando ou não? Sim, yes, ok. Boa. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Tem tempo que eu não faço live. A gente chegou num momento da política que são muitas as reuniões que a gente tem que fazer até tarde da noite. Então, por isso eu precisei suspender as nossas lives diárias, mas eu vou retomar fazendo pelo menos 2 ou 3 lives por noite, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que não é simples de ser falado, que inclusive gerou uma super polêmica hoje num grupo de WhatsApp. Eu vou até comentar aqui já com o meu super convidado, que é uma pessoa maravilhosa, que é o pastor Anderson Silva. É isso mesmo, o nome dele é Anderson Silva. Oi, pastor, tudo bem? E aí, minha amiga, quanto tempo? Pois é, quanto tempo mesmo. Bom Bom te revê-la. ver. Como é que estão as coisas? Correria, mas uma boa correria, graças a Deus. Ai, que bom. É bom correr e trabalhar muito, né? Eu também não me incomodo, não. É isso. Muito bom. Pastor, o Ah, senhor, não sei se o ser- senhor tem ideia da polêmica, que hoje eu quase infartei por causa dessa nossa live. Gente, juízas e promotoras estão na minha cola, querem minha crucificação. Aliás, as pessoas são tão boas de julgar, né, pastor? Impressionante, né? Caramba, é uma Que você competência, sofreu? assim. Bom, primeiro que eu fui culpada por estar dando voz para os homens, enquanto que eu Ok. não deveria, né, dar voz para os homens, afinal de contas eu sou mulher e necessariamente eu tenho que defender apenas mulheres. Então, assim, se existe homem inocente, deixa, o problema é deles, eu não deveria me preocupar com isso. Ok. Ponto número 2, fazer uma live com o pastor. E aí eu vi o preconceito que também a igreja e pastores, modo geral, né, estão sofrendo. Eu confesso que eu Sim, fiquei muito assustada. Porque, sim. assim, os políticos sofrerem preconceito, que é uma coisa horrível também, né? Muitas pessoas, elas não querem nem saber se você é bom, se você é honesto, se você trabalha direito, mas já chega, trata mal, porque afinal de contas você é político. Agora, o tratamento também, que eu imagino que o senhor deve passar, caramba, que loucura. Eu fiquei Assim, impressionada hoje. eu creio que o grande problema ele é teológico no seguinte: pastores e padres biblicistas, honestos teologicamente, eles vão contradizer a cultura, eles vão contradizer o politicamente correto. Por mais que eu possa respeitar qualquer pauta, a doutrina cristã vai me trazer um posicionamento claro sobre alguns assuntos. Então, por exemplo, é inadmissível para uma narrativa progressista, filosoficamente falando, à esquerda, que eu seja um defensor de direitos humanos, por exemplo, e um armamentista. É impossível para eles, não há simetria. Ou você está à extrema direita ou à extrema esquerda, sabe? Um cara, Exatamente. um cara da extrema direita não quer ver nada de bom num discordante filosófico e político, e o cara também de extrema esquerda, tipo assim, ó, não quero nem te ouvir. Não, calma aí. Eu passei 3 anos defendendo mulheres, agora eu vi um efeito colateral, porque, por exemplo, Júlia, qual que é o problema? Eu não sou um mau caráter de equacionar as violências. Hum, Crianças sofrem mais, mulheres sofrem mais que os homens, os índices estão aí.
Não há o que discutir. Não há o que discutir, exatamente. Porém, não é honesto e nem ético o seguinte: 99 mulheres sofreram violência, ok? Um homem sofreu violência. Gente, pode ser assim, ó, 1 bilhão de mulheres sofrendo violência e um homem apenas. Lei é lei. Eu não posso Lei é proteger lei. essas mulheres negando direito a esse homem. É isso que Exato. o radicalismo Não, não quer entender. E mais, e assim, partindo do pressuposto que é o seguinte, não, se é homem, tá errado. Sabe? Eu não quero nem escutar o outro lado. E aí, pastor, não, e o que é mais grave? E eu comentei isso nesse grupo, né? Muitas falaram assim, não, mas você não deve falar disso e você não deve falar desse tema neste grupo. Então, assim, as feministas, que se chamam feministas e defensoras das mulheres, cerceando a fala e o trabalho de uma mulher que é parlamentar. Então, peraí, eu posso falar desde que seja aquilo ali, se não fugir aquele quadradinho, eu já não posso falar? Então, Olha gente, aí. que loucura, sabe, pastor? Eu acho assim. E aí a própria essa pessoa reclamando de outras violências. Então, a nossa. Gente, olha, realmente, hoje eu quase infartei, porque assim. Infelizmente, hoje o negócio ele toma uma proporção, rapidinho, já está no jornal. E aí a pessoa já é rotulada de uma forma totalmente errada. Por exemplo, eu quero dizer aqui, para quem está assistindo essa live, eu quero que, na realidade, pedir para o pastor, para ele se apresentar. Porque muitas falam assim, mas por que vai falar isso para um homem? Eu quero falar que este homem com quem eu estou conversando aqui agora faz um trabalho de acolhimento com mulheres vítimas de violência que eu não vejo nenhuma mulher fazendo. Aliás, pastor, quero registrar aqui, os meus maiores apoiadores são homens. Olha aí. Quem mais me apoiou na campanha de 2018? Homem. Quem mais me apoia no mandato? Homem. Quem já chegou para falar o seguinte, Júlia, você vai concorrer o ano que vem, você é muito boa, eu quero... Homem. Então, eu não vou cair na armadilha de falar o seguinte, eu sou uma mulher, então eu só posso falar para as mulheres, e aí eu vou colocar todos os homens como se fossem bandidos, porque não são, muito pelo contrário, sou grata a muitos deles, muitos. Se eu não fosse, eu não teria sido eleita, eu não faria um mandato da forma como eu faço, com qualidade, sabe? Não poderia sonhar em manter minha carreira política. Então é por isso que eu vou dar voz sim a todos os homens que eu analiso a conduta e que eu vejo o que faz e que tem coragem, né, pastor? Porque falta hoje é o seguinte, a pressão é tão grande que a maioria das pessoas tem medo. Tem medo de falar o que elas pensam. Mas enfim, vamos lá, se apresenta um pouco, fala do seu trabalho de combate à violência doméstica. Eu sou pastor em Samambaia, né? Me chamo Anderson Silva, da Igreja Vivo por Ti. Temos o prédio da igreja, onde nós nos reunimos em Samambaia Norte, e em Samambaia Sul a gente tem o segundo prédio que a gente chama de Hub Social. Ali a gente executa hoje, com esse projeto dos homens, 34 projetos sociais. Então, os principais projetos, eles são de amparos a crianças e mulheres vítimas de violências, todo o ecossistema, né? Então, o projeto Cure, que é um projeto de acolhimento a essas mulheres, você já foi lá, já viu de perto, é um dos projetos mais excelentes, com uma estrutura maravilhosa de acolher, apoiar a mulher em qualquer violência que ela possa sofrer. Por causa desse projeto, nasceu o segundo, que se chama Nossas Histórias Curam, onde nós fazemos o enfrentamento às violências cometidas contra a mulher no ambiente religioso. Temos um aplicativo, inclusive, onde nós apoiamos juridicamente e psicologicamente essas vítimas, né, de crimes sexuais praticados por sacerdotes religiosos. E esse mês brotou no nosso coração o desejo de respeitar essa percepção. Então, por exemplo, eu mergulhei.
quando eu vi os índices, eu mergulhei. Não há o que discutir. Eu tenho que proteger essas pessoas. E mergulhei. E talvez também mergulhei de maneira crítica. É aqui que eu vejo o grande problema do feminismo. Ele não quer ser imparcial. Ele Não, sempre é parcial. sempre. Exatamente. Então, assim, ó, gente, eu não abandonei a pauta e nem a causa. É do tipo assim, ó, quando as feministas vêm me criticar, esse mês saiu matéria minha, Brasil afora, inclusive Eu pastores, vi. falando que eu era machista. Aí eu falei bem assim, na minha defesa, o Metrópolis fez matérias me respeitando, por quê? Porque já tinham feito matérias minhas sobre meu acolhimento aos homossexuais na igreja, já tinham feito matérias sobre esses projetos de apoio à mulher. Então, eles acharam polêmica a abordagem, mas pegaram e incluíram todo o raciocínio. Olha, esse pastor aqui está com a fala polêmica agora, enfrentando mulheres, mas olha o que ele fez em favor das mulheres. Ele não veio do nada agora dizendo, olha, o homem é inocente, porque eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que homem é inocente, eu estou dizendo que existem homens inocentes, sabe? E, por exemplo, Falsamente acusados. se a gente for fazer um mapeamento mesmo jurídico, há um fator muito importante, Júlia. Na luta pela guarda dos filhos ou na luta por pensão alimentícia, se registrou um alto índice de denúncias de crimes sexuais. Olha que interessante. Por quê? Isso. Porque a mulher sabe que, de alguma maneira, o ordenamento jurídico, pela perspectiva feminista, ele está suscetível a ouvir a mulher mais do que o homem. O homem, me permita colocar assim, ele já vai ser zombado se ele chegar numa delegacia dizendo que foi agredido por uma mulher. A sociedade não está pronta para esse diálogo, né? Então, assim, só concluindo, estamos ali em Samambaia, fazendo das tripas coração para fazer tudo isso acontecer. Mas eu me julgo um cara verdadeiro e íntegro. Eu não posso continuar defendendo mulheres alienando homens bons. Então, Isso. eu tenho que mergulhar nessa seara. Isso. Ela existe, gente. Olha só, Existe. o ordenamento jurídico, Júlia, não sei se você tinha esse dado. Há uma tese jurídica chamada A Mulher de Potifar. Você já ouviu falar disso? Não. Na Bíblia é relatada a história de José. E José servia a Potifar. E a mulher de Potifar se interessou por ele. E ele não quis. Por temor de Deus, ele diz, eu não quero, e saiu correndo. Mas enquanto ele saía correndo, a mulher de Potifar segurou as vestes dele, as vestes dele rasgou, e ela ficou com a roupa dele na mão e começou a gritar. Ele me violentou, e era uma mentira. Então, existe uma tese jurídica para defender homens falsamente incriminados, chamada a mulher de Potifar. Então, olha só, gente. Hoje mesmo, Júlia, não sei se você chegou a essa notícia na Grande Vitória, um homem foi morto apedrejado porque mãe e filha afirmaram que aquele homem era um estuprador. Um vizinho do bairro saíram E gritando, é um não era. estuprador. E não era. Mataram Meu o Deus cara. do céu. Hoje, sabe? Não vi essa Então, assim, ó, notícia. gente, existe, tá? Não dá para equacionar, não é equivalente, Não, mas e assim, existe. eu quero até falar aqui da minha experiência, né? Como procuradora da mulher na Câmara, que eu sou desde 2019, a gente faz esse trabalho de conversar com a rede de proteção à mulher. Então, Sim. Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar. E aí, fazendo esse trabalho de conversa, de entender o funcionamento dessa rede, começou a me chamar a atenção, porque sempre era trazido para mim, olha, deputada, aqui é muito comum a gente lidar com denúncia falsa. A forma como a gente reage já é um pouco diferente, porque quando chega uma denúncia, eu já abro a possibilidade para ser uma mentira, porque é tão recorrente que eu já começo a dar um tratamento diferente. E aí, eu escutei tanto isso, pastor, que aí o ano passado, fazendo uma diligência na Delegacia de Atendimento à Mulher, na época conversando com a ex-delegada, chefe e com outras mulheres, vou falar de mulher, tá? Não vou nem falar de homem. Falaram exatamente isso para mim. Júlia, hoje eu sei, elas falaram assim, quando a mulher chega aqui
ela tá mentindo, ela tá falando a verdade. Eu sei quando o cara arruma uma mulher nova, eu sei quando o cara ganha mais do que ela. Então, assim, gente, é uma loucura. Se isso é um comportamento, se a denúncia falsa é tão recorrente, o agente que está lá na ponta lidando com o caso, ele já vai lidar diferente com a situação. Ou seja, a mulher que é vítima mesmo, ela acaba sendo prejudicada, por Sim, quê? Por dois motivos principais. Primeiro, porque a polícia gasta todo o aparato dela, viatura, mão de obra, gasolina, hora, trabalho, para investigar uma denúncia que é falsa. Obviamente, como não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo, se a polícia está investigando uma denúncia, ela deixa de investigar outra. Então, se uma denúncia falsa está recebendo a atenção da polícia, uma verdadeira possivelmente vai deixar de ser cuidada. Ponto número 2. Esse agente já vai tratar as mulheres diferente. Então, assim, combater a denúncia falsa, ela é fundamental para cuidar da mulher que realmente é vítima sim. de violência. Então, do ponto de vista da mulher, é importante que a gente pense nisso, porque mulheres que sofrem violência estão passando por um tratamento diferenciado, porque há mulheres, muitas mulheres, que mentem. E aí, pastor, entra uma situação que é complicada, que é o seguinte: não existe estatística. Esse fenômeno não é estudado. E aí, por que esse fenômeno não é estudado? Aí eu entendi. A primeira vez que eu fui falar sobre isso, e foi num simpósio que envolvia pessoas que trabalham com combate à violência contra a mulher, inclusive pessoas que eu tenho certeza que o senhor conhece, assim que eu joguei esse tema, eu fui execrada. Não, porque é um absurdo se for trabalhar. Tem muita mulher que já tem medo de denunciar, porque se você falar desse tema, você vai desestimular as mulheres a denunciarem, e na realidade a gente tem que fazer o contrário. Então, naquele momento, eu falei assim, realmente vai ser uma briga grande, eu não tenho dado estatístico. Aí foi quando eu solicitei à Polícia Civil que me encaminhasse os dados. Até hoje a Polícia Civil não encaminhou. Eles não têm estatística para o fenômeno. E aí, desde então, pastor, várias pessoas próximas a mim, vários homens próximos a mim, sofreram situações de denúncia falsa, seja por crime sexual, tá? Seja de mulher acusando o pai da criança de que está tratando mal e não sei o quê. Homens que eu conheço, tá? Que eu já convivi, que eu convivo e que eu conheço. E eu vi, eles me mostraram, Júlia, olha isso aqui. Olha o que aconteceu. Então, gente, desculpa, sabe? Eu acho que eu tenho um princípio muito claro na minha vida. A gente tem que buscar a justiça, Yeah. entende? Então, assim, se a gente está observando uma situação que está ali latente, a gente precisa pensar nessa situação também. Então, na hora que eu vi esse grupo que o senhor criou, eu achei fantástico. Falei assim, que bom que tem gente com coragem de enfrentar isso. Porque hoje muitas mulheres vítimas reais estão pagando preço por causa das mentirosas. É isso E aí. detalhe, eu quero trazer agora não apenas a perspectiva da mulher. Vamos falar um pouquinho das consequências da vida desse homem que sofre esse tipo de acusação falsa. Conta um pouquinho pra gente das situações que o senhor já viu. Assim, ó, três situações. A primeira delas é esse segundo projeto que eu narrei, que eu lidero, Nossas Histórias Curam. Tem até aplicativo, tanto Android quanto iOS. Baixem e fiquem por dentro. E quando souberem que qualquer líder religioso cometeu um crime sexual, pode entrar em contato, que a nossa equipe dá todo amparo em qualquer lugar do Brasil. Um fato, um fenômeno assim. Eu apoio vítimas, ok? Se você tiver acesso à chuvarada que eu recebi de mulheres que eram amantes de pastores e queriam se vingar, não está no gibi. Aí eu tenho que, mesmo que eu não seja grotesco nem grosseiro, eu tenho que posicionar essa mulher. Querida, deixa eu falar algo para você. Eu apoio vítimas. Aí eu criei um termo, eu não apoio piricrente, pirigóspel. Você era amante dele, você quis. Você ficou anos se relacionando com esse cara. Agora você quer usar o meu projeto, minha indignação e a minha ira para se vingar desse cara? Não,
por gentileza, né? Por favor. Então, hoje, quando a gente recebe uma denúncia, tem que se passar por um filtro, porque minha própria esposa me alertava isso no passado. Ei, você não está raciocinando. As denúncias estão chegando e você está tomando de ira, você nem investigou, você nem colocou na mão do advogado. Calma! E se essa mulher estiver mentindo? Então, assim, ó, desde o início, minha esposa me alertando, sabe? Então, hoje, a nossa responsabilidade, né? E graças a Deus, a gente não parou de trabalhar. Semana retrasada, um pastor, Júlia, pegou 22 anos de cadeia por estupro de vulnerável. A gente não tá brincando de casinha, sabe? Os dois lados são Parabéns, verdadeiros. pastor. Então, a gente Parabéns. está aqui para amparar os dois lados. A doutora Jane Luiz, ela está aqui com a gente. Ela é advogada no Rio de Janeiro e uma das apoiadoras do projeto. Ela falou, Anderson, no Rio de Janeiro, 47% das denúncias pela Lei Maria da Penha são falsas. Olha, olha, 47%. eu vou falar um dado que me falaram, e aí eu tenho até medo de falar isso, porque as minhas lives, elas repercutem muito, graças a Deus, né? Mas eu vou falar o seguinte, eu vou mencionar algo que eu escutei, eu não vou falar quem e eu não vou falar de onde, porque essa pessoa me pediu sigilo e ela não tem como provar. Mas uma pessoa que trabalha na rede, uma pessoa séria, falou o seguinte, 80%. 80%. Então, é algo que nós precisamos. Eu sei que não é um dado fácil, eu já conversei com algumas pessoas da polícia, assim, quebrando cabeça de como a gente pegar, mas a gente precisa chegar numa solução. Porque é o seguinte, imagine você ser acusado de algo que você não fez, você necessariamente já vai viver sob aquele estigma. Porque Sim. muitos homens ficam com aquela ficha ali, ó, e aí a pessoa não consegue emprego, a pessoa muitas vezes não consegue ir para um outro relacionamento. Então, nós precisamos entender que o Instituto, a Lei Maria da Penha e toda a estrutura que a Lei Maria da Penha trouxe, ela veio para proteger uma vítima, não veio para criar possibilidades de vingança. Quem faz isso é criminoso. Sim. E deve ser tratado como tal. Porque coloca em xeque todo um sistema, entende? Prejudica as vítimas reais. Então, assim, eu mesma já vi, sabe, pastores, homem ser acusado, saiu com a mulher e aí na hora que chegou na casa, enfim, teve essa relação sexual, depois a mulher acusou, falou que não queria, e é tudo tão difícil, é tudo tão complexo, né? É muito complicado, muito complicado. Tirando a agressão, Júlia, o crime sexual já é extremamente complexo de ser investigado. Aí, por exemplo, agora vem essas novas leis do crime psicológico. Então, assim, ó, imagina, eu não estou dizendo que o ordenamento jurídico favorece mulher, porque a estrutura do machismo, vamos colocar assim, não gosto dessa palavra, mas tem que usar ela, assim, ó, a gente ainda está muito atrasado naquilo que a gente deveria, como sociedade, estabelecer em prol da mulher, ok? Mas, por exemplo, juristas acabaram de se reunir para fazer um protocolo para que os magistrados, juízes e promotores tenham um olhar mais delicado sobre os crimes cometidos contra mulheres. Aí você fala, oh, aleluia, que maravilha, um protocolo para sensibilizar os magistrados. 30 pessoas fizeram parte do projeto. 2 homens e 28 mulheres. Você acha que vai dar bom isso para os homens? Sabe? Então, assim, ó, quando eu fiz a abordagem, que enlouqueceu, fiquei sabendo até promotoras e juízas no Distrito Federal, eu falei o seguinte, olha, a maldade da mulher está escondida nos índices do machismo. Aí o pessoal deu um pulo de 10 Com metros. certeza. Como assim? Que absurdo! Então, assim, ó, se filosoficamente a sociedade já está estabelecida que o homem é mau e a mulher sofre, acabou. Exatamente. Se eu não vou também equacionar a possibilidade da mulher ser má, estar agindo com maldade, porque, por exemplo, num texto que eu fiz,
Qual é a arma do homem? O mal do homem se vê, o machismo está aí, os índices estão aí. Você vai ver o homem cometendo o mal, mas você nem sempre vê a mulher cometendo mal. Aí o pessoal dá um pulo. Não, é isso que é, gente. E até, artigos, acabei de zerar o estoque da Amazon sobre criminologia feminista e tal. Os crimes que a mulher comete são crimes de maior sutileza e de maior estratégia. A mulher vai usar o que ela tem. Então, assim, no texto eu falei, se a mulher... Que não se é a Deus... força física, né? Ok, é isso que eu falei no texto. Que não é a força física. Se o Criador, se Deus tivesse dado à mulher a mesma potência física que o homem, veríamos do que a mulher é capaz. Mas a mulher vai usar o que ela tem. O que ela tem? Se o ordenamento jurídico, a filosofia, a sociologia, as ideologias, se o politicamente correto, se a gente abrir um ambiente de favorecimento à mulher, a mulher vai usar o que ela tem, que não é a prevalência física. Ela tem um outro tipo de força, a força intelectual, moral, emocional, e ela vai usar isso a favor dela. É aqui que está o perigo. Eu não estou obrigando ninguém a concordar comigo, mas Você pensa assim. em nome da minha fé, eu não quero chegar diante do meu Criador um dia envergonhado dizendo: você ajudou a prender um inocente. Um inocente morreu na cadeia como estuprador por sua responsabilidade, porque você não teve critério de avaliação. Eu não quero ser parcial, Júlia, nisso. É sensível demais, sabe? É muito sensível. Assim, É muito sensível, eu concordo. Não, eu posso até retomar um detalhe que o senhor estava comentando. A grande busca de nós, mulheres, né, por igualdade de oportunidade, igualdade de tratamento. Estou falando isso do ponto de vista da relação em relação ao Estado, né? E isso é o primado da nossa Constituição. Se a gente pega lá o artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Perante a lei em termos de deveres e de direitos, homens e mulheres. Isso é o que organiza a República Brasileira. Okay. Se eu classifico de antemão, diante de uma situação que a mulher vai estar certa e o homem está errado, eu já quebrei esse preceito constitucional. E se eu aceito quebrar esse preceito constitucional, acabou o Estado de Direito, acabou todo o sistema de garantias que nós temos. Sim. Então, gente, é básico ouvir o outro lado. É uma coisa mínima. E detalhe, quando a gente pensa do ponto de vista de ser cristão, que o senhor é cristão, eu sou cristã, isso se faz ainda mais necessário. Porque eu acho que se tem uma mensagem muito clara que Cristo deixou, foi exatamente o seguinte: epa, não julgue. Você não sabe, não julgue. Calma, vamos acolher, vamos conversar, entendeu? Porque assim, deixa eu entrar assim, aí. Deixa eu entrar fala. aí, só para eu não perder esse raciocínio. Não julgue. Aí eu lembro do que eu te falei hoje. O cara foi morto, apedrejado, porque 2 mulheres, mãe e filha, falaram que o cara era estuprador. Gente, o ordenamento jurídico está aí. Mesmo que o cara tenha agredido uma mulher ou cometido um crime sexual, é barbárie fazer justiça com as próprias mãos. As leis estão aí para isso. Ele só poderia ser morto se a gente tivesse pena de morte, sabe? E o cara fosse incriminado legalmente naquele negócio. Mas assim, a gente está numa polarização política tão emocionada que a gente quer ir para as vias de fato, e não é assim. A gente não pode, gente, ao conceder direitos, violar direitos. Isso, perfeito. Exatamente. E quando a gente viola o direito da escuta, né, da análise do caso, partindo do princípio que não existe já necessariamente um certo e um errado, a gente viola todo o nosso sistema de direito. Aqui a Inara até falou, tem que julgar sim, mas com a correta justiça. Sim, mas a correta justiça pressupõe diálogo, pressupõe escuta, né? E aí tem alguns comentários aqui, Ateliê Mimos Gabi, se eu não me engano. Ela, infelizmente, a lei nem sempre funciona. Eu mesma tive uma agressão e o processo nunca andou. Já faz 2 anos e vivo ainda com medo dele. O caso dela, se a gente parar para pensar que nós temos casos de agressão falsamente denunciados, pode ser que o processo dela não tenha andado exatamente por causa disso.
Porque nós temos pessoas que estão acionando o sistema de polícia, o sistema de justiça, para se vingar do outro. E aí, gente, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com esse tema, sabe? E fala para mim um pouco como é que está esse trabalho de acolhimento dos homens. Como é que esses homens chegam até o senhor? Assim, a gente começou agora, a busca tem sido grande, né? Então, a gente tem discutido primeiro a escutatória emocional de homens que não cometem crimes, homens que querem mudar, homens que não conseguem ser fiéis, constantes e tal. Então a gente está começando projetos para ouvir o coração masculino e tentar ajudá-los na ressignificação das suas vidas e tal. O Legales Inicum é o nome do projeto, que é o injusto jurídico, né? A gente achou bacana colocar em latim, já para dar esse impacto e essa curiosidade. Do que se trata? É um injusto jurídico. Os casos são, assim, ó, aberrações. Caras de todo o Brasil, tem um cara de Manaus, numa situação tão violenta, e a juíza é uma feminista. E ela parte do pressuposto que ele está errado, sem ser ouvido. Então, assim, ó, não tem jeito para esse cara, e se ele não tiver um advogado contratado para ir apelando em novas instâncias, ferrou para ele. O cara me mandou as fotos, o cara me mandou um textão. Então, assim, a gente está recebendo histórias de todo o Brasil surreais, assim. Principalmente na luta da mulher pela guarda. Ela quer macular o nome dele. E quanto mais ela puder usar o ordenamento jurídico para macular o nome dele nessa luta judicial, ela vai usar o que ela tem. Então, assim, ó, tem um podcast do Rafinha Bastos com um antigo cantor dessas bandas emos que tinha no Brasil. E ele foi preso e ele disse que na cela dele tinha um cara que foi preso injustamente porque a esposa mentiu, dizendo que ele tinha matado o filho de 3 anos e foi ela. E só vieram descobrir que foi ela depois de 6 meses. Mas o cara, assim, ó, acho que ele não morreu, mas ele foi empalado vivo. O prazer dos presos era colocar pimenta no cabo de vassoura e ficar torturando aquele cara de maneira anal ali. Então, gente, isso é, assim, ó, não é nenhuma questão de fé, é uma questão de humanidade. Eu jamais queria conceber uma situação dessa, sabe, para uma pessoa que é inocente. Então, a gente ainda está protocolando todas essas situações nacionalmente, buscando os advogados voluntários para abraçar essa causa. Recomendo vocês a seguirem 2 projetos maravilhosos que já existem, dão apoio. Caso Isolado, tem um Instagram, Caso Isolado 1 bilhão e tanto. Porque assim, quando vem a maldade feminina, vem alguém dizendo Caso Isolado. Aí os caras fizeram um projeto chamado Caso Isolado Número. Aí já estão 1 milhão e tanto, né? Um novo caso isolado. A mulher fez isso, a mulher fez aquilo. E o outro projeto sensacional, chamado Manas e Manos, da Damares e da Karen. 2 meninas ali do Sul que fazem um trabalho sensacional. Eram feministas radicais e perceberam, e eram feministas e apoiadoras da causa da mulher mediante a crimes sexuais. Elas não são mais feministas e elas se arrependem amargamente de terem agarrado a pauta de maneira crítica. E ela diz, quando a gente começou a ver o tanto de homem inocente sendo acusado e o feminismo não queria voltar atrás, quando a gente encontrava os coletivos e dialogava com os coletivos feministas, homens inocentes estão sendo presos. Elas falaram, que se explodam. Não, tá errado. É bem isso mesmo. Assim, ó, não vamos voltar atrás. A gente vai continuar. No fundo, vocês vão assim, prender. merecem. É vingança. Não é Vingança. justiça. No fundo, assim, foda-se. A mulher já sofre demais, se tem homem inocente que tá pagando, dane-se, faz parte. É o efeito colateral. Gente, que horror. Que horror. Olha a joga Dêncio aqui. Me separei e a advogada me perguntou se eu não queria acabar com meu ex. Meu Deus.
Não, mas isso é comum mesmo. Isso é comum mesmo, né? Então, eu acho assim, pastor, o senhor acompanha meu trabalho, eu luto o tempo inteiro, assim, para colocar, gente, vamos entender as pessoas como seres humanos. É, Seres humanos. O ser humano, ele fala a verdade, ele mente, ele ama, ele odeia, homem e mulher. Né? isso. Então, por isso que a gente tem que pegar a situação, analisar e fazer uma investigação. Ah, Júlia, então você não acha que existe machismo? Óbvio que existe. Eu sou vítima de machismo o tempo inteiro na minha vida. Eu passo um episódio de machismo todos os dias. Todos os dias. Desde os mais simples aos mais complexos. Ontem mesmo eu estava numa mesa de jantar, eu abri um evento enorme em São Paulo, e aí eu cheguei na mesa de jantar, quem chegou atrasado cumprimentou todos os homens e não me cumprimentou. Depois que ficou sabendo que eu era a deputada, aí foi lá que a pessoa falou comigo, caso clássico de machismo. Sim. Isso acontece o tempo inteiro, não há como negar isso, muito pelo contrário. Agora, não adianta, eu acho, que usar o mesmo artifício para construir solução, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, então eu vou partir do princípio que todo homem é canalha, que todo homem é vagabundo, sabe? Hoje mesmo, nesse grupo, quando eu estava apanhando, eu falei o seguinte: vem cá, eu espero que o seu filho não viva isso. Eu espero que o seu filho não seja acusado injustamente. Aí, quando eu falei isso, uma que participava do grupo falou assim: olha, foi o meu caso. Meu filho viveu essa situação, prejudicou a vida dele. Então, assim, quando toca, né? Aí é mais fácil de colocar certas ideias. Mas, olha, a gente está hoje num nível de radicalismo, pastor, muito grave. E, assim, é incrível como as pessoas não percebem que não constrói, sabe? A gente se fechar para o diálogo, gente, nunca vai ser uma boa saída. E outra, quem tem certeza, quem tem convicção do que pensa, não fica com medo de compartilhar e de se colocar em ambiente que é diferente, né? Eu mesma não tenho dificuldade de chegar num ambiente que eu sei que as pessoas não concordam comigo. Muitas Sim. vezes eu falo na cara delas e faz parte, mesmo porque eu não acho que eu seja a dona da razão, né? Mas assim, eu confesso que eu me espantei hoje, me espantei mesmo com a reação, com a forma como foi conduzido o tema e os preconceitos, né? Preconceitos que os homens estão vivendo, pastores estão vivendo, né? Como realmente está difícil de falar. E eu queria aqui me colocar à disposição, pastor. Eu vou requerer à Secretaria de Segurança Pública que comece a levantar esses dados, porque é um fenômeno social que precisa ser investigado, Isso aí. Estou né? escrevendo um livro sobre. Você vai prefaciar, então. Que legal! Ah, eu faço com o maior prazer do mundo, o maior prazer do mundo. Mas hoje a gente não tem dados, né? Eu não É sei se isso aí. alguma outra secretaria tem, se eu conseguir levantar ou não. Assim, eu encontrei muitos artigos da criminologia, de magistrados, juízes, promotores. Ainda é subterrâneo a discussão, né? Até porque o homem tem vergonha de se apresentar. Não é apenas um preconceito também feminista. Não quero fazer essa pesquisa. É que o homem não vai se evidenciar publicamente. Então, só quem se interessa cavar, por exemplo, doeu em mim. Doeu muito. Eu fui dormir cancelado, Júlia, num dia assim, ó, atordoado. Eu virei machista da noite pro dia. O que me salvou parece que foi um ato divino. No outro dia saiu a sentença de 22 anos do pastor que eu que eu Amém. que eu apoio as vítimas, sabe? Aí a galera do cancelamento falou: calma aí. Se estão falando que esse pastor é machista, como que o fruto dele não é machista? Que é isso? Assim, ó, tá uma guerra insuportável de teoria, sabe? É Isso, o que eu chamo de isso, masturbação filosófica. Tá todo mundo no é isso teclado se mesmo. masturbando. Mas o tipo assim, Isso. quantos estão produzindo? Quantos estão no chão da Arregaça a vida real, manga. Isso, né? exatamente. Dá cara a tapa e se dedica, né? Então, assim, Foi o que eu falei hoje no grupo. Eu falei assim: vocês estão julgando uma pessoa que faz mais que qualquer pessoa aqui. como é possível? Vocês nem tiveram trabalho de entrar no Instagram dele e saber quem ele é.
Agora, vocês sabem que eu sou. É isso que me espanta. Porque acompanha o meu trabalho. Falei, É vocês chato, sabem né? que eu sou séria. Vocês sabem que eu sou séria. Eu nunca vou andar. Uma coisa é o seguinte, né? No ambiente político a gente tem que conviver com todos. E eu Sim, respeito todos. sim, Agora, convidar para fazer uma live, peraí, né? Eu vou andar, eu vou me associar com o que eu sei que é sério. Com o sim. que eu sei que faz trabalho. E outra coisa, eu não preciso concordar 100% com a pessoa, não. Basta eu respeitá-la e admirar o trabalho. E eu vou reconhecer o trabalho bem feito, seja de homem, seja de mulher, seja de. Olha, sabe? Que eu acho que a gente tem que ser justo na vida. Né? Aqui o grupo Homens Essenciais, eu não sei se o senhor já conheceu esse grupo. Quando a gente se conheceu, que você me convidou, acho que em 2019, eles estavam lá, conheci eles. Trabalho sensacional. Ah, maravilhosos. Eles aqui comentando. Homens têm vergonha e medo de mostrar suas fragilidades. Sim. É aquilo que o senhor falou, né? Imagina uma cena de um homem chegando numa delegacia e falando assim: eu acabei de apoiar uma mulher. Não dá, assim, infelizmente é esse mundo que a gente está vivendo mesmo, assim, a prática da violência é como se fosse só passível de ser feita por homem e de sofrer violência só por mulher, né? Porque olha que Mas interessante, para eu fazer essa última consideração. É uma estrutura machista de todos os lados. Por que, que o homem não se evidencia? Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que vai existir uma DEAN ou uma delegacia especializada para com a mulher, a mesma estrutura machista não está pronta para ouvir esse homem que tem o que dizer e o que denunciar. Então, olha só, não seria machismo, Júlia, eu supor que você é tão frágil que precisa ser protegida a um nível que você não é capaz de produzir o mal. Gente, assim, ó, a gente está infantilizando tanto a mulher e essa infantilização se torna um ato de machismo. Isso é machismo. Olha, a pastor, mulher é boa, fantástico! a mulher não consegue cometer um crime com o mesmo potencial masculino. Então, eu estou dizendo que a mulher não é capaz. Eu estou dizendo que a Isso, mulher sempre é reativa e nunca ativa. isso, Ela sempre, por isso. exemplo, na criminologia, quando eu fui estudar, antigamente, os crimes da mulher eram considerados crimes reativos, ok? Mas com toda a onda de empoderamento veio a curiosidade dos magistrados, dos policiais, das autoridades. Por quê? Porque a mulher tem volição, arbítrio, vontade. Antigamente, quando a mulher cometia um crime, tinha duas suposições. Ou ela tem um problema psíquico e surtou, ou ela está reagindo a um ambiente de violência. Ela matou o seu opressor. Era essas duas teses do passado. Agora não. Agora se discute o quê? Existe a mulher que comete crime reagindo a um ambiente de abuso, a uma timeline de abuso. Existe a mulher que surtou, mas a mulher é um indivíduo como qualquer outro dotado de moralidade, indignação, maldade, volição, arbítrio e vontade. Ela pode E decidir. inteligência. Por exemplo, é um dado comprovado, se vocês forem pesquisar. Os maiores índices de violência cometido contra criança não é masculino, é feminino. Essa semana, uma mãe que ficou chateada porque o filho estava mamando demais, enfiou mais de 30 vezes a tesoura no rosto do filho. E qual é a infantilização do debate, minhas amigas e irmãs feministas? Essa maldade existe. Eu não posso considerar que a mulher é uma ilha e infantilizá-la moralmente. É machismo te infantilizar, dizendo que você não é capaz de cometer um crime por arbítrio, volição e vontade. Decisão. Eu quero fazer isso, eu quero fazer assim. Se eu te reduzo somente a uma vítima reativa, eu estou sendo machista. Porque eu estou Com dizendo que certeza. tu é incapaz de tomar uma Isso, decisão própria de isso. bondade ou de maldade. E é infantilizando mesmo, porque parte do princípio que daquele ser adulto só vai vir coisa boa, só vai vir coisa inocente. Por favor, gente. Por favor. Né? É claro que vem muita coisa ruim. E mulher julga que é uma beleza e deturpa, né? Uhum. Também, assim, homens e mulheres, né? Quando querem,
analisam, deturpam e saem falando um monte de coisa. E aí, até para deixar muito claro, né, pastor, aqui, vou ler alguns comentários, vou comentar alguns comentários aqui. Tá. A Adriana, Dean tem uma história, a Polícia Civil da Mulher tem uma história tão bonita. Sim, Adriana, ninguém não está falando sobre isso. Ninguém desmereceu o trabalho da polícia. Ninguém está dizendo que a polícia não trabalha bem. Não vamos deturpar o que está sendo dito aqui. Ninguém está criticando o trabalho da polícia, ninguém está criticando o trabalho dos agentes. O que nós estamos falando é que existem denúncias falsas, mulheres que, por vingança, fazem denúncias falsas. Homens também fazem isso? Claro que fazem. Uhum. Claro que fazem. Só que o que a gente está analisando aqui é que, como há uma interpretação de que, a princípio, a mulher já é inocente, você já dá um crédito de inocência para a mulher, que não é o mesmo crédito dado ao homem. Então, muitas mulheres se utilizam desse crédito de inocência e fazem, sim, denúncias falsas para prejudicarem os homens. Isso. É disso que nós estamos falando. E eu aqui, como procuradora da mulher, como deputada, disse que muitas pessoas, servidores públicos, me relataram que lidam com isso diariamente e que isso atrapalha o trabalho. Simples assim, tá? Então, antes que saia falando, deputada Júlia critica a polícia, não teve nada disso. Eu deixei muito claro aqui o que aconteceu. O trabalho da Polícia Civil é lindo, o trabalho da DEAN é maravilhoso, eu conheço, eu ajudei na abertura da DEAN 2, que é na Ceilândia, mandei emenda parlamentar para abrir a DEAN 2, mando dinheiro para a Polícia Civil poder pagar hora extra para poder ter policial na DEAN, e faço tudo isso porque eu sei que funciona. E é exatamente para funcionar melhor, para lidar com o que é real, é que nós temos que tratar desse tema. Nós temos que falar das mulheres que se utilizam dos institutos criados para se vingarem dos homens. E por falar, pastor, em institutos, eu quero dizer que amanhã nós estaremos, pela Procuradoria da Mulher, nós estaremos numa feira de beleza e estética, que é uma feira bem grande, chama Hair Brasil, inclusive eu sou Hair Brasília, eu sou apoiadora dessa feira também, e nós estaremos lá falando sobre violência, apresentando os canais de socorro às mulheres, ajudando as mulheres a buscarem ajuda. Se o senhor puder passar lá, vai ser muito bem recebido. Vou ficar muito feliz. Eu acho que o senhor precisa mostrar melhor o trabalho que o senhor faz, porque, assim, realmente é um trabalho muito bonito, que dá muito orgulho. E eu quero registrar aqui, sabe, a minha admiração pela sua coragem. Porque fazer mais do mesmo e fazer aquilo que o politicamente correto aceita não vai ajudar a construir uma sociedade mais justa, pastor. A gente precisa de ter gente com coragem. Então, assim, eu quero reconhecer aqui publicamente a sua coragem, o seu esforço, te dar força para você continuar nesse caminho, porque nós precisamos de pessoas corajosas. É o que eu tento ser também. É o que eu tento ser também. Né? Então, hoje mesmo poderia ter, vamos deixar essa live, não vamos mexer com isso não, mas eu quero, vamos falar sobre isso e vamos buscar dados, vamos entender esse fenômeno, mesmo porque essa mulher, essa que está fazendo denúncia falsa, no fundo, ela precisa de acolhimento também. Sim. Ela está querendo chamar atenção, ela está se sentindo perdida, muitas vezes ela tem medo de ficar sem a renda que veio do cara. Vamos entender. Sabe como eu concluo? Sabe como eu concluo? Os nossos primeiros papos e as nossas primeiras conversas. Júlia, a gente está diante de um problema familiar. Desde que você falou do DIU e parte da Igreja Católica não te entendendo, quando você queria falar sobre a prevenção, o cuidado, a gestão da vida em contextos de periferia e tal, por meio do cuidado da mulher, né, da prevenção dela para com a gravidez. Então a gente está diante de um problema familiar, é o ecossistema, é a pobreza, é a economia, é o homem, a mulher, a criança, é a educação. Então não dá para criar uma narrativa heróis e vilões, sabe? E não mergulhar no chão da vida real. Com certeza, exatamente, exatamente. Pegar ali um aspecto apenas e querer explicar tudo com base naquele aspecto, né?
Enfim, agora, por fim, quem está aqui me escutando, aí eu quero falar principalmente para as mulheres que estão aqui, tá? Saiam do papel de vítima, querida. Saiam. Porque nós todos somos vítimas. A gente vai ter que buscar superar as nossas dificuldades, as situações em que nós somos vítimas. Porque aí a gente começa a entender, inclusive, até que ponto que a gente se colocou naquilo. Até que ponto que a gente quis continuar naquilo. Até que ponto que aquilo reforça coisas que vieram ali da minha infância, que me fizeram acreditar que eu tenho que viver aquilo. Não espere que o mundo ao seu redor mude para você mudar de vida. É você, com a sua vida, com a sua saúde, com o seu potencial, com a força do seu trabalho, que tem que buscar sair do lixo, se você vive no lixo. Sabe? Porque assim, eu acho que eu tenho autoridade, pastor, para falar. Eu sou mulher jovem, sabe? Poderia perfeitamente ter resumido a minha vida. Ah, nasci pobre, numa família pobre, engravidei com 17 anos, tive dificuldade de estudar, tive problema. Poderia, minha vida poderia ter sido resumida a isso, mas eu não me resumi a isso. Então, muitas vezes eu vejo as mulheres vivendo traumas e achando que elas são aquele trauma. Eita. Então, eu quero dizer para as mulheres, vocês não são esse trauma. Vocês passaram por isso. Vocês podem superar isso. Ah, é impossível esquecer. Eu não estou falando para esquecer. Porque a amnésia, você não atinge a amnésia, mas você tem que processar essa dor, você tem que processar aquilo que aconteceu. Mas não terceirize para o outro aquele acontecimento que o outro muitas vezes não teve nada a ver. Tem gente que reage de uma maneira tão absurda, tão agressiva. Ai, mas eu me senti atingida. Sinceramente, lide com a sua dor. Eita. Mas lide com a sua dor. Olha a frase Sabe? que eu postei aí. Pois não, lide com a sua dor e busque superar, porque ninguém aguenta gente reclamona. Ninguém aguenta gente que fica ali, que as pessoas se resumem. Tem gente que já falou pra mim, não, Júlia, pra mim é difícil porque eu sou mãe solo. Não, minha querida, você não é uma mãe solo, você é uma mulher. Se você ficar repetindo isso, eu sou mãe solo, eu sou mãe solo, eu sou mãe solo, você vai viver nessa pra sempre. Eita, Jesus. Se supera, vai pra cima. Que isso, gente? Mas o que está acontecendo? Alguém realmente espera que o mundo lá fora mude para conseguir mudar de vida? Não existe isso. Não existe, minha irmã. Então, assim, se liberta da dor, busca se curar, busca ajuda. O mundo não tem culpa do que aconteceu com você. Todo mundo vive os seus dramas. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Você não passou o mesmo que eu passei. Não, não passei o mesmo que você passou, porque eu não sou você, eu sou eu. E assim, não nos enganemos. Às vezes a pessoa olha, ah, mas o pastor eu vejo que ele é tão forte, ele não sofre. Ah, a Júlia é forte pra caramba. Minha querida, meu querido, só eu sei o que eu passo. A questão é que muitas vezes eu particularmente prefiro ser muito mais do que os problemas que acontecem na minha vida. Sinceramente, eu prefiro, eu busco, né? E às vezes quando a situação tá crítica demais, eu me recolho, eu fico quietinha na minha, até passar, faço ali a minha meditação, faço a minha oração. Pronto, passou a crise, vamos buscar consertar. Isso eu acho que é ser adulto. Então, na linha do que o pastor falou, vamos buscar sair desse papel de infantil, de vítima das circunstâncias o tempo inteiro. Ah, eu fui vítima da minha mãe, eu fui vítima do meu pai, eu fui vítima do meu marido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Saia do papel de vítima. Eu sei que é conveniente ficar ali o tempo inteiro, mas saia. É isso que eu quero dizer. Sabe? É porque as pessoas falam muito assim, nossa, eu quero ver mais mulheres na política, a gente tem que ter mais mulher na política. Gente, a gente não vai ter mulher na política enquanto a gente tiver mulheres se sentindo menores que homens. Mulheres sentindo que estão presas ali naquela situação. Justificando porque se submetem a uma situação de violência, se submetem a um conjunto de circunstâncias, porque não se sentem fortes para sair dele. Ninguém vai tirar você, gente. Isso é uma busca nossa.
Isso é uma busca nossa, pelo amor de Deus. Eu poderia contar aqui as diversas histórias que eu vivi. Eu poderia falar que eu fui abandonada pelo meu marido, grávida. Foi o que aconteceu. Ele não aguentou a pressão de eu ser deputada e saiu de casa. Eu grávida. E aí? Eu vou culpar isso, vou jogar isso para os outros? Eu vou achar que todo homem é canalha? Não! Então, assim, pastor, esse é o meu recado principal para as mulheres. Não esperem o discurso vitimista vindo de mim, não esperem o medo de enfrentar medos, assim, medo de enfrentar polêmicas, porque eu vou enfrentar assim, sinto muito, pode me chamar de machista, para o que for, traidora, entendeu? Uma vez, só para encerrar, uma vez eu estava conversando, eu estava num evento que estava o Ciro Gomes. E aí o Ciro Gomes, que ele é um homem pirado, né? O Ciro fala abertamente, assim. O Ciro Aí ele foi bem na época que ele chamou um vereador de São Paulo, que é negro, não sei se você conhece o Holliday. Sim. Ele é fantástico, né? O Holliday, assim, eu sou super fã dele. Inclusive, ele tá no Partido Novo assim, eu super me orgulho dele. E o Holliday, ele apresentou um projeto na Câmara de Vereadores de São Paulo para acabar com as cotas para os negros. E aí, ele é negro, né? E aí, o Ciro Gomes disse que o Holliday era um capitão do mato. Que ele fazia a mesma coisa que capitão do mato. Então, assim, um claro comentário racista, né? E aí, eu tive a oportunidade de encontrar com o Ciro e pessoalmente eu falei assim, o senhor chamou o Holliday de capitão do mato porque ele não concorda com as cotas para os negros. Eu sou mulher e não concordo com as cotas para as mulheres. Como é que o senhor me classifica? Aí ele falou assim, você é uma traidora. Não. Você é uma traidora. Porque você está passando por cima de todo o esforço que as mulheres fizeram para conseguir chegar a votar, para conseguir chegar a estar na vida política. Você, se você não concorda com as cotas, você é uma traidora. Aí eu falei assim para ele, eu tenho esse vídeo gravado, viu? Eu tenho esse vídeo com o Ciro Gomes gravado. No momento oportuno eu vou soltar. E aí eu falei para ele, olha, nem sei como é que eu falei, deputado, Ciro, que foi. Eu falei assim, olha, na realidade eu consegui minha vaga de deputada, não foi por causa de cota, foi porque eu fui a mais bem votada no meu partido. Né? E a primeira mulher que conseguiu votar no Brasil só conseguiu se registrar porque o marido dela imprimiu uma luta para conseguir registrar a mulher dele. Então eu acho que se a gente buscar ter um pouquinho de análise, de estudar, a gente vai ver que, na realidade, sempre tivemos homens de bom senso ao lado das causas das mulheres. Né? Então, eu não posso ser considerada traidora porque eu não concordo com as cotas. Porque eu também entendo que as cotas diminuem a mulher. É o mesmo raciocínio que o senhor falou. É uma espécie de infantilização. Eu parto do pressuposto que elas não são competentes, tanto quanto os homens. Né? Agora, tem uma coisa também que eu quero dizer aqui, para as mulheres, principalmente. Se a gente quiser chegar nos lugares onde os homens chegaram, nós vamos ter que estar dispostos a pagar os preços que eles pagam. Não tem como ter tudo na vida, pastor. Não sei se o senhor concorda comigo ou não, mas assim, a minha visão é que não tem como. Se eu quero ser uma deputada de destaque, eu vou ter que trabalhar muito. Eu vou ter que renunciar a muita coisa. E eu vejo que os deputados que se destacam, homens, eles também renunciam a muita coisa. Então, gente, não há dia de glória sem dia de luta. Yeah. Não adianta você querer chegar no topo sem pagar o preço. Que é outra coisa que eu observo também. Ah, mas é difícil para a mulher porque a família não dá apoio, para o homem dá apoio. Sim, a gente vê, a gente observa a diferença, mas é o preço que eu pago, é o preço que eu tenho que pagar. A gente vive numa sociedade que é, sim, diferente para homens e mulheres, né? Então, assim, a gente precisa pagar o preço para romper as dificuldades, para romper as barreiras. Não vamos ficar terceirizando essa responsabilidade para os outros. É só isso que eu quero dizer, sabe? Então, mais uma vez, parabéns, pastor. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com o senhor? Os homens que se sensibilizaram aqui agora, as mulheres também.
A gente ainda não criou plataformas para o projeto, mas podem me procurar no meu perfil mesmo. Para as mulheres, podem seguir os nossos projetos, o Projeto Cure ou Nossas Histórias Curam. Precisou de apoio jurídico ou psicológico, frente a qualquer tipo de violência que você possa sofrer, enfrentar como mulher, a gente dá esse amparo. Estamos trabalhando agora para concluir os nossos projetos de auxílio a mães de crianças especiais. A gente está acabando de montar o playground lá no nosso prédio social para cuidar das crianças especiais, enquanto as mães são atendidas numa terapia ou numa massoterapia, porque mais de 80% dos homens abandonam a família com o diagnóstico de autismo, ou Down, ou microcefalia. Então, a gente montou Legal. um parque, né, uma brinquedoteca, até para crianças cadeirantes, está adaptado. A gente começou esse projeto de amparo a essas mães. Então, só me seguir no meu perfil aqui, Anderson Silva, _org, 3 e 4. Eu já estou no 3 e 4 porque o pessoal do Politicamente Correto derrubou um e o 2. Aí eu estou no 3 e no 4. Caramba! Meu Deus. Mas é isso. Caramba! Que coisa, meu Deus, que Que saco, né? coisa. Que Que saco. saco. Depois, e são as mesmas pessoas que dizem defender a liberdade, né? Porque assim, alguém disse isso. O que você está dizendo é um absurdo, mas eu defendo o direito de você dizê-lo. Isso é uma democracia, gente. Mas sabe qual é o problema, Júlia? Fazendo minha última consideração, o enlouquecimento ideológico nos dois extremos é o radicalismo do coletivismo. As pessoas já não são mais indivíduos, as pessoas são coletivos, são legião. Elas não são mais elas mesmas. Ele é o bolsonarista, ou ele é o lulista, ou ele é feminista, ou ele é aquilo. Você é você. Isso que você falou é extraordinário. Só apareça. A mulher quer conquistar, né? Mulheres como você respeito profundamente. Para onde eu vou, eu levo, falo, divulgo, porque só chegou, apareceu e se manteve. Essa é a missão de todo ser humano. Você tem uma missão, uma vocação, um objetivo? Lute, pague o preço, apareça e se mantenha. Agora, as ideologias de direita e de esquerda estão prometendo que vão te redimir quando você perder a sua individualidade e você virar uma coletividade com eles. Isso é uma mentira. Você é você, você é a sua história, você é o seu nome, você é o seu objetivo, você é a sua vocação. Você não é um coletivo, você não Isso, é uma legião, uma representatividade. Você é você. exatamente, exatamente. E liberte-se, né? É isso aí. Liberte-se, você é muito mais. Pastor, muito obrigada. Perguntaram aqui do caso do jogador Maurício, eu acho que é tema para uma outra live. Me assusto muito com o que está acontecendo também. Inclusive, quero me solidarizar com o jogador, né? Mas eu acho que a gente precisa depois voltar aqui e falar. Eu quero ir novamente ao seu culto. A gente conversa para eu saber direitinho os melhores horários. Aqui o pessoal está gostando bastante. Obrigada, né, por nos acompanharem, né? Acompanharem os nossos trabalhos e vão com coragem, né? Tamo junto. Pastor, fica com Deus. Beijo para sua esposa e para seus filhotes. E beijo Um para todo mundo abraço, aqui. Júlia. Tá Até bom? mais. Valeu. Beijão. Tchau, tchau.